Boa tarde, a paz do Senhor Jesus, que Deus esteja abençoando sua casa, o seu lar. E hoje nós estamos aqui, neste sábado abençoado do Senhor, para trazer mais uma palavra do Senhor para a sua vida. Todas as sextas, sábado e domingo, a partir das 14 horas, aqui ao vivo, para trazer um pouquinho da palavra de Deus para você. Gostaria de agradecer a todos que agradeceram pela mensagem, que agradeceram, que compartilharam a mensagem. Gostaria de dizer que esse canal, ele é somente para as coisas do Senhor. Tudo o que eu falar aqui, o que eu fizer aqui é para glorificar o nome de Deus. Eu, assim, na verdade, não quero que me sigam eu, Denise, não quero que siga Jesus, porque Ele é o centro, Ele é o foco de tudo para nossa vida. Ontem nós começamos um tema para casais, falamos um pouquinho do amor adormecido, como podemos evitar que esse amor adormeça. Hoje nós vamos falar o tema amor que cuida. Abra lá a sua Bíblia, lá em 1 Samuel, capítulo 1, do verso 1 em diante. Enquanto você abre a sua Bíblia, para nós estarmos lendo a palavra do Senhor de hoje, eu vou estar orando por você, orando pelo seu casamento, orando pela sua vida. Amém? Então vamos orar. Senhor amado Deus, nesse momento, ó Pai, me coloco aqui diante do Senhor. Ó Senhor Deus, muito obrigada por esse momento de estar aqui, Senhor Deus, engrandecendo o teu santo nome, Pai. Eu peço perdão, Senhor, pelas minhas falhas, pelos meus pecados, Senhor Deus. E eu coloco diante de Ti a vida de cada casal que vai ouvir e receber da Tua palavra. Senhor, esteja com cada casal. Ó Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, libertando, curando, restaurando. Ó Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, ajuda na saúde, ajuda no trabalho, ajuda no relacionamento, Senhor Deus. Ó Senhor Deus, que o Senhor possa ser o centro desse casal, Senhor, dessas vidas, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Essa oração que eu faço a Ti, Pai, agradecida, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, amém. Vamos ler a nossa palavra lá em 1 Samuel. Havia um certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Eframita Zufi. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher, Penina, e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Ana, por que você não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Olha, nós vamos parar aqui porque todos já conhecem bastante a história de Ana, que era estéril, que ela pediu a Deus um filho. E ela falou que a partir do momento que Deus abençoasse ela com filho varão, ela iria
colocar esse filho para ficar ali a serviço do Senhor, a serviço de Deus para o resto da sua vida, depois que ele desmamasse. Porque Ana era estéril, então ela pediu esse milagre ao Senhor e Deus concedeu esse milagre para ela. Muitos sabem, né? A oração de Ana, o poder da oração, e Deus a abençoou grandemente. Então, eu parei nesse versículo para que nós nos atentássemos hoje ao casamento de Ana, a história conjugal de Ana, mas Eucana era o marido de Ana aí. E ele era um levita, da tribo dos levitas, né? E nesse momento, nós entendemos que Eucana já vinha aí de uma linhagem de pessoas que serviam ao Senhor, que fazia sacrifícios ao Senhor. Ele era um homem que buscava muito a Deus, muito temente a Deus. Vemos até mesmo no texto que ele fala que todos os anos ele ia lá fazer sacrifício para o Senhor, ia lá, levava, não só ia, como ele levava toda a sua família para fazer sacrifícios ao Senhor, para buscar ao Senhor, para orar ao Senhor. Muito lindo a história de Eucana, né? Por ser um homem de Deus aí, por estar buscando a Deus. Nós entendemos de que o amor que cuida é um amor que... Ontem nós entendemos um pouquinho do que é o amor. Então, até chegamos a falar um pouquinho do amor, que o amor ele cuida, ele protege, ele zela, ele quer estar perto, né? Nós estávamos falando sobre isso ontem. E hoje, o amor que cuida, ele é isso. Quando nós cuidamos, nós demonstramos que amamos a pessoa. E Eucana, ele mostra claramente, em poucos versos aí do texto bíblico, do primeiro capítulo, ele mostra claramente o tamanho do amor que ele tem por Ana. Ele dava porções a mais para Ana, ele dava tudo, né? Ele fazia dobrado para Ana. Ele dava a Penina o necessário, mas para Ana ele dava o dobro. E ele sempre estava mais perto de Ana, ele sempre estava mais próximo de Ana, ele se preocupava com Ana, porque quando ela chorava, ele estava ali a consolando. Porque quando ela não comia, ele ficava ali atrás dela para que ela comesse. Por que você não está comendo? Então ele se preocupava. O amor, ele também se preocupa. Ele cuida e ele protegia a Ana. Como ele protegia a Ana aí? Nós vemos que ele protegia a Ana quando ele dava porção dupla para a Ana. Isso é uma forma de protegê-la, porque apesar dela não ter filho e não dar essa descendência aí através do casamento deles ali, ele estava pensando no futuro dela, se caso ele viesse a faltar. E ele se preocupou com ela grandemente, ele se compadecia, ele dava o ombro, ele ali ficava mais próximo dela. Mas vamos entender aí, Eucana, ele tinha 2 esposas. Uma buscava Deus juntamente com ele, ia lá, e ele sempre estava todos os anos, ela ia lá e buscava Deus juntamente com ele. Penina, ela ia para buscar a Deus aí juntamente com Eucana, né? Porque ele levava a toda a família para fazer sacrifício ao Senhor e para buscar ao Senhor. Então, Penina, ela ia,
Mas na verdade, o coração dela não estava lá. Por quê? Porque a todo momento ela ficava ali tentando ofender Ana. A partir do momento que ela via Ana, ela já começava ofendendo a Ana, humilhando a Ana, porque Deus não tinha abençoado ela, porque ela era estéril e porque Penina, né, ela falava assim, olha, eu dou filhos pro meu marido, ele é feliz comigo. E todo momento ela humilhava a Ana, que não reagia às provocações brigando com Penina. Mas ela reagia chorando, ela não comia, ela se entristecia. Só que num certo dia, Ana resolveu orar a Deus, suplicar a Deus para que ela saísse daquela situação. E ela foi, se colocou naquele ano, ela se colocou diante do Senhor ali, de tal forma que o profeta Eli pensou que ela estava bêbada. E na verdade ela não estava bêbada. Ela estava ali orando com tanta intensidade, falando ali com todo o seu coração, se rasgando de tal forma para Deus, para que Deus atendesse ao pedido dela. Ela chegou até a fazer uma promessa para que Deus ouvisse a oração dela. E aí, quando o profeta chega perto dela, ele fala para ela que Deus possa atender o seu pedido. E ela conversa que não estava bêbada, que não estava, né? Se você ler mais um pouquinho do texto, você vai ver. E ela fala que não estava bêbada, que ela estava ali clamando ao Senhor. Entenda que quando Eucana vê essa tristeza, ele fala assim para ela, eu não sou mais do que 10.000 filhos para você. Só que um homem, muitas vezes, ele não entende o que se passa na cabeça de uma mulher, assim como muitas vezes a mulher não entende o que se passa na cabeça de um homem. E ele pensou que ela poderia, ele poderia satisfazer ela, ela poderia amá-lo sem sentir falta de ter filhos, porém ele não fez isso. Ele procurou em outra mulher aquilo que Ana não poderia te dar, uma descendência. Mesmo que ele não amasse Penina, mesmo que ele não queria ficar com Penina, ele procurou Penina e se casou com ela para que ele pudesse ter uma descendência. Muitas vezes nós nos preocupamos com as nossas coisas, com aquilo que nós queremos, com aquilo que nós precisamos, com aquilo que nós sonhamos e esquecemos da pessoa que está do nosso lado, que também sonha, que também precisa, que também quer conquistar os seus objetivos. Um casamento, ele tem que agir nessa condição, nessa união dos dois, buscar o casamento que vai fazer com que o casal fique feliz e realizado no seu casamento. Deus, ele quer isso para a sua vida. Ele quer realizar junto com você os seus sonhos. Ele quer fazer dentro da vontade de Deus. Porque às vezes nós temos sonhos que não é a vontade de Deus. A vontade de Deus para Ana era que ela tivesse um filho. Mas também Deus mostrou para ela que a vontade dele era que esse filho dela fosse consagrado a ele. E ela entregou esse filho para Deus e, de fato, Samuel foi um grande profeta que nomeou reis, que deixou juízes para serem reis. Ele foi a última linhagem de juízes. Seja bem-vinda, Deus abençoe. Nós estamos aqui com a palavra do Senhor. Estamos falando hoje sobre a história de casamento de Ana e Eucana. Que você possa estar abrindo a sua Bíblia lá em 1 Samuel, do verso 1 em diante nós lemos um pouquinho da história de casamento de Ana e Eucana.
Então, nosso tema hoje é amor que cuida. E como nós podemos colocar aí dentro disso? Eucana cuidava grandemente. Oi, saudades. Eucana cuidava muito bem de Ana, mas ele não conseguia compreender o que realmente Ana estava passando, o que realmente Ana estava sofrendo. Vamos entender que Ana, ela estava sofrendo porque ela não podia ter um filho, ser mãe, cuidar desse filho, amamentar esse filho, ouvir ele chamar ela de mãe e passear com esse filho, apresentar, olha, meu filho. E também colocar esse filho como um herdeiro aí do casamento dela, aí falar, olha aqui o meu varão, o meu filho, e eles se apresentarem como um casal, como uma família completa ali. Então ela tinha essa amargura dela, dentro dela, que foi tornando assim uma coisa monstruosa. Não bastando isso, ainda tinha Penina, nós aqui, eu trago um pouquinho da palavra de Deus e você aproveita para assistir um culto online, totalmente ao vivo, que você pode estar assistindo esse culto online, ouvindo um pouquinho da palavra de Deus, e você acompanha a pregação online, e a gente pode estar conversando no meio dessa pregação, a gente pode também estar tirando algumas dúvidas sobre a pregação. Obrigada, também é um prazer revê-la na minha live aqui e poder estar vendo um pouquinho de cada pessoa que participa. É muito importante, eu fico feliz. Então, assim, nós podemos entender aí que Eucana cuidava de Ana, mas ele não podia entender o que Ana estava passando dentro dela. E já não bastava que Ana, ela tinha essa tristeza dentro dela, ainda Penina, a segunda esposa de Eucana, todos os anos que eles iam lá fazer os sacrifícios para o Senhor e buscar ao Senhor, Penina acabava ali ofendendo Ana, dizendo que ela não tinha condições de dar um filho pro seu marido, que ela sim poderia dar esse filho, e começava a ofender e humilhar Ana, dizendo que, né, até mesmo, né, Deus não estava ali com ela porque ela era estéril e ela não poderia ter filho mesmo. Então, assim, isso causava uma angústia e uma dor muito grande em Ana. Só que Ana, ao invés de ficar ali somente guardando aquele rancor, aquela tristeza e ficar sem comer e ficar ali o tempo todo triste, ela resolveu buscar do Senhor. Ela resolveu conversar com Deus, orar, pedir, mostrar, abrir o seu coração para Deus. Olha, Deus, está acontecendo isso, está acontecendo isso, está acontecendo isso. Eucana, ele não tinha ideia do que acontecia entre ali as mulheres. Ele era próximo de Ana, mas ele não via o que Penina fazia com Ana. A maldade que Penina fazia com Ana. Eucana, ele buscava Deus, ele ia até o templo, o tabernáculo, fazer ofertas para o Senhor, fazer sacrifícios para o Senhor, porém, ele nunca pensou, pelo menos no texto não mostra, em falar com Deus, em falar ali com o Senhor, em pedir para o Senhor, para que Deus pudesse
dar a eles um filho, ao invés dele procurar outra mulher para que essa mulher desse para ele esse filho. Não, ele não pensou nisso. Ana pensou, porque o texto revela que ela foi lá e ela orou. Em nenhum momento se vê o Cana ali pedindo ao Senhor para que o Senhor pudesse dar um filho para ela. Ele mesmo diz que ele é suficiente para Ana e que ela poderia ficar feliz somente com o amor dele. Mas, é como eu disse, o homem muitas vezes não entende a mente da mulher e a mulher não entende o homem. Porque o homem é importante ter essa descendência. E ele achou que ele buscando em outra mulher ia resolver. Olha só, ele ia todos os anos fazer sacrifício ao Senhor, orar ao Senhor, mas ele nunca pediu ao Senhor que lhe desse um filho com a mulher que ele amava, ao invés de procurar outra mulher. Porém, ele cuidou e estava cuidando muito de Ana. Nós temos que entender que muitas vezes nós vamos procurar em outras pessoas aquilo que nós já temos na nossa casa. Não devemos procurar outras pessoas. Não devemos procurar outras pessoas para satisfazer as nossas vontades ou aquilo que nós queremos. Nós temos que entender que Deus dá pra gente aquilo que nós precisamos. Quando nós buscamos um casamento, não somos iguais ao outro, como eu falei na palavra ontem. Nós somos totalmente diferentes. E essa é a diferença que nos atrai. Porque você pode olhar muito dos casais, é muito difícil ter casais hoje em dia que são assim, sabe, parecido, que gostam das mesmas coisas, que fazem as mesmas coisas. Então, assim, nós temos que entender que quando Ana se colocou diante de Deus e ela falou, Senhor, tá acontecendo tudo isso no meu casamento. Sabe, eu não tenho filho, a outra mulher. Sabe quanto que é difícil? E foi difícil para Ana ver o seu próprio marido, o marido que ela sabia que amava ela, se deitando, tendo uma segunda esposa e se deitando com essa outra mulher. Quanta dor a Ana não sofreu. E só que naquele tempo era normal um homem casar com 2 ou mais mulheres. Eucana só tinha 2 mulheres, tinha homens que tinham mais de 2 mulheres, como Jacó, por exemplo. E a gente, sabe, muitas vezes nos colocamos nessa situação de Ana. Acontece em muitos casamentos isso. E olha só, existem pessoas como Penina na nossa vida. Pessoas que se aproximam da gente. Olha, Penina tinha a oportunidade de buscar a Deus, ela ia até lá para orar. E ela poderia aproveitar aquele momento para orar pela vida de Ana, para, juntamente com ela, pedir a Deus para que Deus pudesse dar um filho para Ana. Ela poderia consolar Ana e falar, olha, são nossos filhos também. O meu filho não é só meu, pode ser seu também. Não fique triste. Tentar de alguma forma ajudar e também orar para que aquela união, aquela família que com 2 mulheres e com os filhos que já tinha, fossem unidas, né? Fossem pessoas abençoadas do Senhor. Pelo contrário, ela usava esse momento para ferir e atacar a Ana. Todos os artifícios. E quando Ana recebe a vitória do Senhor, não vemos mais nenhuma palavra, nenhuma frase aqui de Penina. Aí ó, que o nome dela, né, Penina, já dá isso. E na nossa vida existem pessoas assim. Existem pessoas que entram na nossa vida, dizem ser nossos amigos, dizem ser pessoas que querem nos ajudar, mas que entram só para nos ofender, nos magoar, ou até mesmo pessoas que acabam aí se aproximando do nosso casamento
para destruir o nosso lar. Pessoas que não buscam a Deus, pessoas que não querem saber de Deus. Penina, ela tinha oportunidade, ela estava indo até lá e ela não fazia isso. E existem muitas pessoas que não querem buscar a Deus, elas não são felizes, elas não têm a felicidade para elas e ainda não quer também que outras pessoas tenham essa felicidade. E elas acabam humilhando, porque elas se sentem inferiores, então elas acabam humilhando, elas acabam ofendendo. Penina deu o filho, né, os filhos para Eucana, porém, ela não tinha o amor de Eucana. Ela tinha que ver o tempo todo Eucana dando carinho para Ana, consolando a Ana, dando mais porções a Ana e sempre ali se preocupando. E quando Deus deu a vitória, ele concordou com tudo o que Ana fez, de levar o filho, de entregar o filho, e ele foi muito conhecido por ser o pai do profeta Samuel, que foi um grande profeta aí. Então nós temos que entender que muitas vezes nosso relacionamento não está andando do jeito que nós imaginávamos. Quando nós não estamos cuidando do nosso cônjuge, quando nós não estamos protegendo, quando nós não estamos consolando o nosso cônjuge, nós estamos dando aí espaço para uma grande tristeza, como Ana ficou. Quando nós não sonhamos as mesmas coisas que o nosso cônjuge sonha, quando nós não queremos construir juntos. Mas o mais importante de tudo isso é que se nós não buscarmos a Deus, se nós não buscarmos a Deus como Ana buscou aqui de todo o seu coração, seu casamento, se ele não estiver dentro, seja bem-vindo, olá, boa tarde, saudades. Então, se Deus não estiver dentro do seu casamento, dentro da sua vida, jamais você vai ter um casamento estruturado, estabilizado, porque Deus tem que estar dentro do seu relacionamento. Quando Ana convidou a Deus, quando Ana foi lá e conversou com Deus, explicou a situação e convidou a Deus para realmente dela, salvar o casamento dela, dar um filho para ela, realizar o sonho dela, ela abriu ali uma grande porta. Uma grande porta. Deus deu muito mais do que ela imaginava. Muito mais. Deus deu muito mais do que ela imaginava. Então, convida Deus para entrar no seu casamento. Converse com Deus como Ana conversou. Olha, Senhor, está acontecendo isso, está acontecendo isso, está acontecendo isso, está acontecendo isso. Ana prometeu a Deus, ela fez um voto com Deus. Nós não precisamos fazer um voto com Deus. Nós só precisamos orar, só precisamos conversar com Deus e falar para Deus o que está acontecendo e colocar diante de Deus a nossa situação e esperar em Deus. Esperar em Deus e também fazer a nossa parte. Ana, ela se e quando o marido dela chamou ela foi. Ela não ficou com mágoas no marido, ela foi uma boa esposa. Mesmo ele tendo casado com outra mulher, ela foi uma boa esposa, ela continuou fazendo o seu serviço de casa, sendo esposa amável e cuidando do seu esposo, ela continuou fazendo isso. Eucana amava a Ana e cuidava dela, dando-lhe porção dobrada. Se preocupava com Ana quando ela chorava. Consolava Ana, apesar de muitas vezes não entender Ana. Amor é isso, é se importar, cuidar financeiramente, emocionalmente, espiritualmente e fisicamente. Porém, Eucana foi buscar em outra mulher o que Ana não poderia lhe dar. E ele encontrou. Deveria ter esperado, buscado a resposta de Deus, como Ana fez. Ana e Eucana buscavam a Deus e iam ao templo todos os anos. Tabernáculo na época, né?
Porém, só quando Ana buscou verdadeiramente a Deus é que sua bênção foi alcançada. Penina aproveitava esse momento de ir à casa do Senhor para ofender. Vemos aí um oposto do amor ao nosso redor, como a Penina, que não era feliz e ainda querendo tirar a felicidade dela. Nós temos que olhar sempre para Jesus, gente, e não para as mentiras do diabo. Eucana não era muito atento aos acontecimentos mais profundos de suas mulheres. E nós temos que entender que vai ter pessoas que vai querer nos derrubar, que vai ter pessoas que vai querer nos tirar do foco que é Jesus, dizer que você não é nada, que você não é ninguém, que você não vai conseguir. Mas na verdade, nós somos tudo quando nós estamos em Deus. Nós somos tudo pela vontade de Deus. Aquilo que Deus quer para a nossa vida, para o nosso casamento. Deus quer que seu casamento seja abençoado por Deus, por Ele. Deus quer estar no meio do seu casamento, dando sabedoria, dando paciência ali, porque o amor, ele é paciente. E quando você começa a cuidar e colocar o amor, mesmo que aquela pessoa não esteja fazendo aquilo que está te agradando, ela te magoou, ela te traiu, ela fez isso, ela fez aquilo, mas você colocar ali o amor, mostrar que realmente você ama essa pessoa, que você está disposta ali a perdoá-la, a cuidar daquela pessoa. E Eucana, naquela época era normal ter a segunda esposa, como eu falei, mas hoje em dia não é normal um homem ter mais de uma mulher. Então nós não temos que buscar outras mulheres. Nós temos que dar valor à mulher que já está conosco. Você vê que depois mal se ouviu falar de Penina. Deus fortaleceu aquele casamento e foi pro resto da vida. Um casamento totalmente abençoado pelo Senhor. E ela ia todos os anos lá levar túnica para Samuel, até que ela partisse. Então, minha pergunta para você hoje: o que te faz desistir? O que te leva a desistir do seu casamento? Olha, se é uma traição, se é porque a pessoa ela não demonstra o amor que você achar que ela tem que demonstrar, essas coisas, coloca nas mãos do Senhor. Ora, busca do Senhor Jesus. Fala com Ele. Olha, Senhor, tá acontecendo isso. Porque quando a gente casou, nossa, eu me lembro, e eu amo essa pessoa, eu amo essa mulher, eu amo esse marido, e eu quero meu casamento de volta, eu quero que o meu casamento seja abençoado, eu não quero me separar, eu não quero me divorciar, não. E se você estiver pensando em desistir mesmo, em querer mesmo se divorciar, dê uma olhada dentro dos olhos da pessoa que está com você. Às vezes nós não conseguimos ver com os nossos olhos carnais. Peça para Deus para te mostrar o quanto você ama essa pessoa que está do seu lado. Como nós falamos ontem, quando nós acordamos no amor, as coisas começam a fluir. Mas sem Deus, sem buscar de Deus, sem colocar Deus dentro da sua relação, você não vai conseguir cuidar dessa pessoa, você não vai conseguir proteger, você não vai conseguir amar essa pessoa. Então não desista do seu casamento, lute por ele. Lute, porque maior é o que está em você em Cristo Jesus, e não Satanás, não o diabo, não. Você acredita que Deus pode fazer seu casamento dar certo? Se você acreditar que Deus pode fazer o seu casamento dar certo, então coloque seu joelho no chão e comece a clamar ao Senhor, ao nosso Deus Salvador, que morreu por nós naquela cruz. Senhor, eu quero que meu casamento dê certo, Pai. Ó Senhor Jesus, Pai, em nome de Jesus, cura essa mulher, cura este homem. Ó Pai, traga o meu casamento de volta. Nós já temos filhos ou nós não temos filhos. O que está impedindo desse casamento ser abençoado? Talvez seja a presença de Deus.
Por quê? Então, muitas vezes Deus nos permite passar por coisas ruins dentro do nosso casamento. Olha, a palavra de Deus diz que Cristo venceu o mundo e que é para nós ter bom ânimo. Quando nós temos bom ânimo, quando nós olhamos as coisas com o olhar do amor, que é o que eu estava explicando ontem, que o amor ele é paciente, ele não é grosseiro, ele é bondoso. Quando nós olhamos com esse olhar, nós entendemos e nós deixamos o amor ultrapassar todas essas coisas. E muitas coisas ruins vão acontecer, porque são pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, com sonhos diferentes. E pode acontecer de ter brigas, desavenças, isso pode acontecer, mas se nós olharmos sempre com o olhar do amor, ao invés de nós perdermos a paciência, nos calarmos, ao invés de nós criticarmos, nos calarmos, e aí orarmos e buscarmos de Deus, a mudança vai acontecendo. Quando você perceber, você fala assim, nossa, mudou e eu nem percebi. No meu casamento, tá acontecendo coisas assim, mas você tem que orar, você tem que se colocar diante de Deus, pedir pelo seu casamento, olhar para a pessoa que você ama e olhar dentro dos olhos dela e falar assim, eu quero continuar esse casamento pro resto da vida, porque eu te amo verdadeiramente, porque você faz parte de mim, nós somos uma só carne. Escolha amar e cuidar do seu cônjuge. Você tem cuidado do seu cônjuge? Como você tem cuidado do seu cônjuge? Sabe, quando eu passo a roupa do meu marido, eu mostro para ele o quanto eu amo. Amor não é só de palavras. Lembra que o amor ele é bem ativo. Então, quando eu passo a roupa do meu marido, eu estou mostrando o quanto eu amo. Quando eu faço a comida que ele gosta, eu estou mostrando que eu amo. Isso é cuidar. Quando ele está doente, eu levo ele para o médico, eu dou o remédio e eu fico ali cuidando. Isso também é proteger. E zelar é fazer o bem. Então, nós temos que sempre olhar para o nosso cônjuge como se fosse nós mesmos. Ah, mas ele não faz isso por mim, sabe? Eu tô doente, ele não cuida de mim, não, sabe? Eu tô com fome, ele não dá comida para mim, não, entendeu? Eu quero ir no médico, ele não me leva, não, sabe? É tanta coisa que esse homem não faz, minha filha. Você precisa entender. Então, nós precisamos entender que a pessoa que está do nosso lado, ela não é igual a nós. O que nós fazemos para essa pessoa, talvez ela não vá fazer da mesma forma para nós. E nós temos que entender e saber diferenciar essas coisas. Quando nós entendemos e diferenciamos essas coisas, nós compreendemos que de fato ela nos ama, mas da maneira dela, do jeito dela, e ela vai demonstrar com ações, porque se ela tá cuidando de você, embora você não esteja vendo, não olhe só pelo lado negativo, olhe pelas coisas positivas. Senta, conversa com essa pessoa. Olha, tá acontecendo isso e isso tá me magoando, isso tá me chateando, sabe? Nós podemos melhorar. Se nós quisermos melhorar, nós podemos melhorar, mas sozinhos, jamais. Se nós não buscarmos de Deus, se nós nos colocarmos diante de Deus, se nós não entregarmos a nossa vida para Jesus que morreu por nós naquela cruz, nós não vamos ser duradouro. Se nós não deixar Deus ser o centro do nosso casamento, nós não vamos conseguir ter um casamento. E Jesus não desistiu de nós. Jesus não desistiu de você nem de mim. Que Deus possa nos abençoar com essa palavra. Essa é a palavra que eu tinha hoje. Então, você está cuidando do seu cônjuge? Amor cuida. Cuida, dá carinho, dá comida, ajuda a dar banho. Amor faz muitas coisas. Leva para passear.
dar aquele sorvete que você estava sonhando. Então, faça isso. E se essa pessoa, mas essa pessoa realmente não faz, viu? Faça para ela aquilo que você gostaria que fizesse para você. Tá bom? Olha para a pessoa que você ama e diga: eu te amo. E eu te amo porque Jesus me ama e Ele me deu você de presente. Tá bom? Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Senhor e amado Deus, nesse momento, ó Pai, eu venho aqui engrandecer o teu santo nome. Ó Senhor Deus, muito obrigada pela oportunidade, Deus, de estar aqui trazendo um pouquinho da sua palavra. Que o Senhor esteja abençoando a vida de cada casal. Ó Senhor Deus, que esses casais possam entender, Senhor Deus, que sem o Senhor jamais, Senhor Deus, podemos ter um casamento duradouro, abençoado e feliz. Porque só através do Senhor, Pai, só o Senhor estando no centro do nosso casamento, nós podemos enfrentar as aflições, as tribulações, as coisas que vai acontecendo no decorrer da nossa vida, do dia a dia, que são coisas, às vezes, natural, Senhor Deus, do ser humano, de ficar doente e de qualquer outra coisa que possa acontecer conosco, Pai. Que nós, homens e mulheres, podemos dar valor, Senhor Deus, aos nossos cônjuges e realmente amar cuidando, amar protegendo, Senhor Deus. Ó, Senhor Deus, essa é a oração que eu faço a Ti, em nome de Jesus. Se tem algum casal, Senhor Deus, que pense em desistir, ó, Senhor Deus, que o Senhor abençoe esse casamento, que não permita que eles desistam, Senhor Deus. Permita que eles entrem nas suas santas mãos, Senhor Deus, que o Senhor possa conduzir esse casamento. Satanás está derrotado, Senhor Deus, ele não tem autoridade sobre esse casamento, Senhor Deus. O Senhor esteja restabelecendo cada casal, Senhor Deus, cada casamento, Senhor Deus, em nome de Jesus. Ó, Senhor Deus, em nome de Jesus, se tiver um casal doente, Senhor Deus, que o Senhor esteja curando, em nome de Jesus, ó Pai. Ó, Senhor Deus, filhos, que o Senhor esteja abençoando esses filhos, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. E que sejam os filhos a nossa bênção do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, é isso que eu oro e agradeço. Amém. E graças a Deus. Amém. Deus abençoe. Jesus te ama e eu também. Amanhã aqui, a partir das 2 horas, com mais um tema para casais. Esteja online. Um beijo. Fica com Deus.